Mateus 25, versículo 1, hoje eu vou ler aqui na revista Corrigida e Fiel, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Se assente aí com a sua Bíblia aberta no texto. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra. Hoje eu quero trazer uma pregação expositiva, é a que eu mais gosto, quando nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos para os dias de hoje. Eu sempre achei essa parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens, uma parábola fascinante, muito poderosa, muito rica em detalhes, mas sim, confesso para vocês que eu nunca preguei sobre essa parábola, vai ser a primeira vez, porque eu sempre achei essa parábola muito difícil de interpretar. Por exemplo, se nós formos dizer que as 10 virgens são a igreja, fica difícil. Por quê? Porque Jesus não vai casar com 10 igrejas, nem tampouco com 5 igrejas. Jesus vai casar com uma igreja. Amém? Nessa igreja vão ter pessoas da igreja presbiteriana, batista, assembleia, etc, etc. Mas Jesus vai casar com uma igreja. E outra coisa que eu acho difícil aqui nessa parábola, a Bíblia vai falar, na versão que eu li aqui, Corrigida e Fiel, vai falar sobre o esposo. Mas tanto no original, essa palavra é traduzida aqui como esposo, como na NVI, que é a nova versão internacional, como na NVT, que é a nova versão transformadora, como na Bíblia King James, vai usar a palavra noivo. E outro ponto difícil dessa parábola aqui é o seguinte, porque essa parábola fala do noivo, mas você não vai ver a palavra noiva, pelo menos explicitamente. A palavra noivo você vai ver o contexto da noite que é implícito, mas não explícito. Terceiro ponto que eu acho essa parábola muito difícil, e eu nunca tinha pregado sobre ela, porque nós aplicamos o azeite como o Espírito Santo. Mas aqui o texto que nós lemos vai falar o seguinte: Davi, meu primogênito, vai falar o seguinte, que faltando o azeite, elas disseram: vão aos que vendem e comprai-os. Aí eu te pergunto, é possível comprar o Espírito Santo? Alguém aqui tem dinheiro suficiente para comprar o Espírito Santo? É possível comprar? Então são coisas que eu sempre olhei nessa parábola e achei muita dificuldade de pregar sobre ela. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ouvindo alguns pregadores falar sobre esse texto e também meditando na palavra e buscando a orientação do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia, ela deve ser interpretada pela própria Bíblia. Então, para isso, você que já está aberto a sua palavra no capítulo 25, volte aí uma folha, você vai ver no capítulo 24 o contexto direto dessa parábola. Lembrando que no original não tinha capítulos e versículos, era apenas um texto, mas o contexto dessa mensagem está em Mateus 24. E eu quero pedir às irmãs aí que estão no Data Show, por favor, para ir jogando os versículos, para quem não trouxe Bíblia possa acompanhar. Quando você vai ver Mateus 24, do versículo 1 ao 3, que é o contexto
quando essa parábola que nós lemos foi pregada, que está no contexto do sermão profético sobre as últimas coisas, vai dizer o seguinte, Mateus 24, versículo 1, 2 e 3, na Corrigida e Fiel. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então o contexto aqui é o seguinte: Jesus estava próximo à sua crucificação, ele tinha saído do templo, e nos dias de hoje, quase 2000 anos depois disso, a gente chega nas igrejas grandes, Sobradinho. Eu tive em Rio Verde esses dias, na AD Rio Verde, aquelas igrejas enormes. A gente fica pensando, meu Deus, né? Que glória! Mas pensa 2000 anos atrás, um tempo muito mais valioso, um tempo muito mais imponente do que esses. As pessoas ficavam ali, né, esbabacadas, ficavam ali impressionadas. E aí Jesus fala para eles: ó, tá vendo essa grande construção aqui? Essas grandes pedras? Historiadores, né, e até hoje os cientistas ficam com dificuldade de entender como naquela época que não tinha guindaste, que não tinha os recursos de hoje, eles conseguiam edificar grandes pedras assim, cortadas milimetricamente para se encaixar. Enfim, Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí eles vão em particular a Deus, e aqui eu quero abrir o primeiro parênteses. Quando você não estiver entendendo nada, vai em particular até Jesus. Amém? Amém. Quando as situações parecerem estranhas, difíceis, vai em particular até Jesus, que Ele vai te falar. E aí Jesus vai falar para eles, responder para eles como que ia ser os dias atuais, a volta de Cristo, as coisas que ia anteceder o tempo do fim. Quase que não sai, né? Mas glória a Deus por isso. E aí Jesus vai dizer, versículo 4: e Jesus respondeu e lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí ele vai dizer no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Está acontecendo isso nesses dias de hoje, irmão? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer o seguinte: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e vos não assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Já foi pedido aqui para a gente orar sobre Israel, e eu separei algumas matérias só do dia de hoje, 22/6, só do dia de hoje, sobre guerras e rumores de guerras. Veja só, vocês sabem que ontem os Estados Unidos atacaram o Irã. Quem sabia disso? Os Estados Unidos atacaram o Irã. Notícia de hoje: chanceler do Irã diz que Estados Unidos ultrapassaram a linha vermelha com ataque a instalações nucleares. Outra matéria vai dizer o seguinte: estamos vivenciando uma guerra fria, diz pesquisador sobre o Irã e a Rússia. Chanceler iraniano anuncia encontro com Putin após ataque dos Estados Unidos. Movimento reforça o novo eixo geopolítico diante das escaladas no Oriente Médio. Outra matéria de hoje, todas essas são de hoje, vai dizer o seguinte aqui: conselheiro iraniano diz que Irã deve atacar navios da Marinha dos Estados Unidos. Pensa só o problema que nós estamos prestes a vivenciar. Estados Unidos afirmam que qualquer retaliação do Irã será respondida com força. Hoje, agora de tarde, aconteceu: mísseis do Irã destrói principal centro de pesquisa de Israel. Meus irmãos, estamos vivendo esses dias aqui que antecipam a volta de Cristo. Estamos vivendo esses dias aqui. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 7, glórias a Deus. Versículo 7 vai dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e perdas e terremotos em vários lugares. Aleluia.
Isso, irmãos, cada dia está se acontecendo mais fome, pestes. Meus irmãos, antigamente era gripe, tinha gripe, a pessoa gripava ali, ficava no máximo uma semana ali bebendo água e pronto, né? Hoje em dia é H1N1, é coronavírus, é influenza A, influenza B, etc, etc, etc. Mais do que nunca essas coisas estão se acontecendo. E aqui ele vai discorrendo tudo que aconteceria, né, no tempo do fim. E eu quero destacar quando ele diz o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero te dizer o seguinte, irmãos, é assustador o que nós estamos vivendo, mas já estava escrito que seria assim. Agora cabe a mim e a você decidir: você vai estar do lado que vai se esfriar, ou você vai estar do lado daquele que vai perseverar até o fim? Porque isso aqui vai acontecer, irmãos. Não adianta a gente pensar, orar, profetizar esse esfriamento, essa multiplicação da iniquidade, essas coisas que vão acontecer, esses terremotos, pestes, vão acontecer, mas cabe a nós o que? Perseverar até o fim. Glórias a Deus. Então, nesse contexto, foi escrito o texto que nós lemos. Então, vamos ao texto que nós lemos, Mateus 25, capítulo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao seu encontro. O que é o reino dos céus nesse contexto aqui? Nesse contexto aqui, o reino dos céus fala sobre a volta de Jesus, conforme nós lemos ali em Mateus 24, 3. O que serão essas 10 virgens? No contexto judaico, assim como nós temos as damas de honra hoje, né, que entram junto na igreja ali com a noiva, no contexto judaico eles tinham aquelas virgens que ajudavam a noiva a se preparar para o casamento, que acompanhavam a noiva, aleluias, o noivo até a noiva. Elas eram responsáveis por ajudar a noiva em tudo que a noiva precisava para o seu casamento. Nesse contexto, a minha opinião, e você não é obrigado a concordar comigo, você analisa dentro dos textos que nós vamos ler. Nesse contexto, a minha opinião é que essas 5 virgens loucas e essas 5 virgens prudentes, elas representam os 5 ministérios que Deus deu à igreja, conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Por quê? Porque Ele deu esses dons para a igreja. Para quê? Para que esses ministérios levem uma noiva santa, levem uma noiva santificada, levem uma noiva cheia da unção, levem uma noiva preparada para se encontrar com Cristo. Então eu acredito que essas virgens representam 5 ministérios. Aleluia. E mais do que nunca nós precisamos de pastores que amam pessoas. Mais do que nunca nós precisamos de apóstolos que fazem o seu chamado de uma forma verdadeira. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Muitas pessoas pensam que não existe apóstolos por dia de hoje. Apóstolo, irmãos, nada mais é no nosso contexto do que missionário. O que é apóstolo? É alguém que era enviado para estabelecer uma igreja, para montar, né, um ponto de pregação, para trazer as doutrinas fundamentais. Lembrando que não existe na Bíblia a palavra missão e nem missionário. Então apóstolo era o que? Aquele que era enviado para estabelecer igrejas. Então mais do que nunca nós precisamos de apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, de acordo com o coração de Deus. E eu penso que esses noivos representam isso, porque assim como nós lemos lá em Efésios, que esses dons foram feitos para edificação da igreja até que Jesus volte, eu acredito que nesse contexto aqui, nós líderes, pastores, pregadores, mestres, evangelistas, nós temos que o quê? Alertar a igreja e levar uma igreja santa para se encontrar com Deus. E aqui eu já quero te dizer, talvez você pense, eu não sou nem pastor, nem profeta, nem apóstolo, mas você é servo. Então ajude o seu pastor, aleluia, ajude os mestres, aleluia, ajude os evangelistas, ajude, aleluia, os profetas, as profetisas, para que eles possam estabelecer o ministério ao qual eles foram chamados. E aí o texto vamos dizer ainda no versículo 1:
E tomando essas 10 virgens as suas lâmpadas. Lâmpada aqui é fácil de interpretar, porque Salmo 119, versículo 5 diz o que? Vocês sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Então lâmpada, irmãos, é a palavra. Lâmpada é a palavra. Aí o texto vai dizer: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E o versículo 3 vai explicar porque algumas eram consideradas prudentes e outras consideradas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Então loucas é aquelas que não levavam azeite de sobra, e as prudentes é aquelas que levavam nas suas lâmpadas e também de sobra, porque na versão aqui corrigida vai falar desse jeito, mas na NVT, nova versão internacional, vai dizer o seguinte: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Muitas pessoas começaram a fé com a palavra e com o óleo que representa o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou entrar porque eu acredito que o óleo aqui é o Espírito Santo. Elas queimaram, elas produziram luz, mas hoje não mais. Vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas dizem: ah, na minha época, pastor Leandro, nós fazia vigília, não era só de cantar lá não, de ficar cantando não. Fazia vigília, era 2, 3 horas de oração, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e isso, aquilo, aquilo outro. Já queimou, mas infelizmente não estão mais queimando. Por quê? Porque o azeite de reserva parece que acabou. Não importa, irmãos, o que você já viveu, importa como você vai estar vivendo no dia que Jesus voltar. Não importa como você começou, importa como você vai estar o dia que Jesus voltar. Sansão começou muito bem, pegava a raposa e amarrava pelo rabo, arrancava um cordão, fazia, acontecia, com a queixada de jumento, matou 1000 homens. Mas ele foi dando brecha, mas ele foi ultrapassando os limites estabelecidos por Deus, mas ele foi ignorando os alertas de santidade que Deus deu para ele, e por causa disso, ele no final da sua vida estava com os seus olhos furados. Quantas pessoas perderam a visão espiritual? Estava ali sendo espetáculo, pegando um moinho, fazendo o papel de um animal, moendo ali com os filisteus rindo dele. Quantas pessoas já estiveram aqui no nosso meio com a lâmpada, com a unção do Espírito Santo, mas foram fazendo concessões e hoje estão distantes do caminho do Senhor. Meus irmãos, hoje no nosso meio acontecem coisas que jamais eram imaginadas. Não vou falar muito tempo atrás, não, há 30 anos atrás. Cuidado com as concessões. Não estava aqui no meu esboço, mas eu vou dar um exemplo para você o que é a concessão. Tanto que é fácil da gente se perder no propósito. Eu e minha família, nós gostamos muito de viajar. E uns anos desses atrás a gente se programou, foi ali para o litoral de São Paulo. E aí a gente chegou lá. Nós estamos aqui na praia, mas nós somos crentes. Ninguém conhece nós aqui, mas o Espírito Santo está vendo todas as coisas. Amém, amém. Então vamos se portar como crente. Vou falar de mim. Aí a gente chega lá no primeiro dia, né? Aquela camisa proteção contra o sol, né? Uma comprida, uma bermuda e tal, tranquilo para tomar um banho. Aí no segundo dia eu já estava assado. Falei: rapaz, esse negócio de bermuda não vai dar muito certo, vou comprar uma sunga. Aí no segundo dia, mas eu não vou ficar aqui de sunga, eu pensando, né? Ninguém que me conhece, mas o Espírito Santo me conhece. Aí segundo dia, vou tirar essa blusa aqui para me tomar um solzinho, que eu estou parecendo um pão branco, né? Aí, beleza. Terceiro dia, já bem mais assado de correr com os meninos ali, jogando bola e tal. Daqui uns pouquinhos tá lá o irmão Emanuel, com essa carcaça aqui, parecendo uma lagartixa, só de sunga lá na praia. Por quê? Porque a gente vai abrindo concessões, e a gente tem a mania de enganar o nosso coração. Isso aqui é um exemplo simples que eu vou dando, mas é assim, irmãos. Muitas coisas que a gente tinha certeza que era pecado, a gente vai abrindo mão,
vai abrindo mão, e o azeite vai, indo embora. A presença vai indo embora. Sansão não percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade, já dizia Billy Graham, que as pessoas têm muita preocupação de ofender umas às outras. Aí eu não posso ofender o negro, aí eu não posso ofender o homossexual, aí eu não posso ofender o índio, e tudo isso está certo. Mas a maioria dessas pessoas não se preocupa em ofender a Deus. E isso está muito errado. Eu tenho que preocupar sim em não ofender a irmã Ana, mas antes de eu preocupar em não ofender ela, eu tenho que ter preocupação de não ofender a Deus. Não estava aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo começa a ministrar aqui no meu coração. Eu, novo convertido, tinha recém sido consagrado a diácono ali na nossa igreja sede, e aí eu fui chamado para pregar num culto de libertação, e eu fui evangelizado e discipulado por um irmão que era pastor do Deus é Amor. E aí eu ia lá e eu via muita expulsão de demônio, muitas coisas desse tipo, e na nossa igreja eu não via. E aí eu fui lá trocar umas ideias com ele, ele falou, não, faz assim, assim, assim. Aí eu falei assim, então tá. Aí eu orei, jejuei, consagrei ao Senhor, e eu pensei, hoje vai acontecer lá igual lá. Orei, jejuei, eu vou orar aqui, os demônios vão manifestar, eu vou expulsar e vai ser aquele fogo, né? Pensei, né? Aí eu tô lá na portaria, começou a chegar só gente da alta sociedade. E eu pensando, meu Deus, eu já tenho fama de doido já. Se eu começar a fazer o que eu estou pensando em fazer aqui, começar a orar aqui por libertação desse jeito, aí o povo vai pensar que eu sou doido mesmo. Foi passando gerente de loja, pessoas que queriam ser candidato a prefeito, foi passando que tanto de gente rica, eu pensando, meu Deus. Eu já estava pensando em mudar a mensagem. E aí o Espírito Santo falou assim, é melhor agradar a Deus do que a homens. E aí eu fui lá, preguei, orei, gritei, pulei e tal, não aconteceu nada. E eu pensei assim, misericórdia, que papelão, né? Pensei, na hora que eu ia descendo assim do púlpito, assim, eu lembro direitinho, chegou um senhorzinho, pegou na minha mão e falou assim, Deus te usou. E eu pensei, aonde que Deus me usou? Aí ele falou assim, na hora que você estava expulsando demônio de morte, demônio de suicídio, eu já tinha decidido que eu ia suicidar amanhã. Já tinha decidido que eu ia tirar a minha vida amanhã. Meus irmãos, se eu não tivesse sido sensível ao Espírito Santo, ele nem era da nossa igreja, eu só ia ficar sabendo a notícia, mas naquele dia ia ser cobrado de mim. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a palavra sim, mas o texto vai dizer o seguinte, que levaram consigo o azeite. Aí você vai falar assim, irmão Emanuel, mas você falou que o azeite não pode ser o Espírito Santo, porque como que vai comprar o Espírito Santo? Aí eu disse, a Bíblia explica, a própria Bíblia. Abra suas Bíblias, Isaías 55, versículo 1, se você puder colocar aqui no Data Show. Olha o tanto que é interessante. Isaías 55, 1. O que vai dizer? Olha lá. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que você compra algo sem dinheiro e sem preço? Vou te dizer, nós moramos no interior e ainda acontece isso. Eu tenho ali uma conta ali na mercearia do meu tio, e como a minha esposa é minha esposa, ela chega lá, faz a compra, e ela vai comprar no quê? No meu nome. Ela não vai pagar, ela vai comprar sem dinheiro, porque ela vai comprar no meu nome. E nós, como igreja, nós podemos chegar e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós temos que curar os enfermos, mas sem unção, ó Pai, eu não consigo. Em nome de Jesus, ó Pai, me dá unção para curar os enfermos. A tua palavra diz, ó Pai, em nome de Jesus, que nós temos que expulsar os demônios, mas eu não tenho condição. Em nome de Jesus, coloca azeite na minha vida, ó Pai. Pai, a tua palavra diz que a lâmpada sem o óleo, ela não produz luz. Não adianta eu ter Bíblia, não adianta eu entender de palavras se eu não tiver unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama o óleo sobre minha cabeça, derrama a unção sobre minha cabeça. É assim, irmãos, que nós vamos adquirir unção. É assim que nós vamos adquirir, aleluias, a presença do Senhor.
E é interessante que o óleo, ele é algo muito profundo, essa questão do óleo. Porque Jesus, eles foram perguntar a Jesus, Jesus estava no Getsemane. Vocês sabem que lá o Getsemane era um jardim onde eles prensavam as oliveiras, né, que é a azeitona para fazer o azeite. E eu vou te falar o seguinte, irmãos. Quer ver uma coisa boa para liberar azeite e unção na sua vida? É quando você está sendo prensado. É quando a prova é difícil. É quando você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas mesmo assim você passa louvando. Mesmo assim você passa com gratidão. Mesmo assim você não murmura. Aleluia. E essa pressão vai liberando azeite. Essa pressão vai liberando unção. Essa pressão vai liberando poder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Versículo 5. E tardando o esposo. Nós sabemos que, diferente daquela música do Voz da Verdade, ele tarda, mas não falha. Nós sabemos que Jesus nem tarda nem falha. Do nosso ponto de vista, ele pode estar demorando para fazer alguma coisa, mas ele chega na hora certa, amém? No momento certo ele se levanta, amém? No momento certo ele muda essa história, amém? Glória a Deus. E aí ele vai dizer que tosquenejaram, né, ou cochilaram, ou dormiram todas. Meus irmãos, embora eu nunca fui nos Estados Unidos, a gente vê pregadores falando que lá há igrejas que tem 1h40 de louvor e 10 minutos de palavra. A lâmpada e o azeite lá já não tem mais espaço. Nós vemos falar que na Europa uma igreja com 20 pessoas é uma mega igreja. A Europa está apostatada da fé. A Europa é essa que já foi palco de grandes avivamentos. A Europa é essa que já produziu os maiores pregadores depois da igreja primitiva. Nós vemos aqui no Brasil, esses dias nós passamos na porta de uma igreja. É até ruim ficar falando essas coisas, mas a gente tem que falar. O pessoal estava tudo de roupa de quadrilha dentro da igreja. Então, meus irmãos, o mundo, olha o que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos aqui, ó, nisso aqui, dormindo, cochilando. Mas o que me dá esperança é o versículo 6 a seguir, que diz: mas à meia-noite. A meia-noite representa o ápice da escuridão, o ponto mais tenebroso da noite. Vocês sabem que antigamente as pessoas que moravam na fazenda, tudo quanto é tipo de história de terror era meia-noite, que representa as trevas, que representa o pecado. Mas sabe o seguinte: quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Aleluia. Nós somos uma geração que a maioria de nós tem lâmpada, mas nós estamos precisando de mais azeite. A maioria de nós tem teologia, mas nós estamos precisando de mais azeite. A maioria de nós tem palavra, mas nós estamos precisando de mais azeite. Aleluia. Estende suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Pai, derrama unção sobre nós. Derrama unção sobre as nossas vidas. Que se cumpra em nossas vidas o que está escrito lá em Eclesiastes. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. E que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. É assim que eu te peço e profetizo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 E aí eu vi o clamor. Lá vem o noivo. Aleluias. E as 10 virgens, que como eu disse representam os 5 ministérios, se levantaram. Eu acredito que Deus está levantando, aleluias, uma nova geração.
reavivando uma geração antiga que já queimou e não queima mais. Eu acredito que os remanescentes estão sentindo, aleluia, que está se aproximando o dia desse céu se rasgar. Quem é espiritual sabe que Jesus está voltando. Quem é espiritual percebe que nós precisamos orar mais. Quem é espiritual sabe que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! O Espírito tem clamado, lá vem o noivo. Se levanta, igreja. Aleluia! Se levanta como antigamente pelas madrugadas. Volta a fazer um bom devocional. Volta a se preocupar com santidade. Volta a jejuar, povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E as loucas disseram aos prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas os prudentes responderam: não seja o caso que vos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai. Meus irmãos, salvação individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Pai não salva filho, filho não salva pai. Deus tem filho, mas não tem neto. Aleluia. Deus tem filho, mas não tem neto. A nossa comunhão com Deus é individual. Versículo 10. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, aleluia, que nós possamos estar preparados, entraram com ele para as bodas. Aleluia. Meus irmãos, eu disse que a noiva aqui não estava explicitamente aqui no texto, mas implicitamente. Os 5 ministérios que representam os obreiros, que representam a liderança da igreja, que estiverem com lâmpada e azeite, eles vão entrar juntamente com o noivo e a noiva para as bodas. O que é isso? É o arrebatamento. Aleluia. E como já foi dito aqui pelo pastor Leandro, depois do arrebatamento vai ser a grande tribulação. Os estudiosos dizem que a grande tribulação vai ocorrer por ocasião da Terceira Guerra Mundial. Nós já falamos o quanto isso está perto. E o pastor Leandro já falou: lá no céu, irmão, não vai precisar de pastor visitar ninguém. Lá no céu não vai precisar de evangelista pregar para ninguém. Lá no céu não vai precisar de mestre para ensinar ninguém, porque nós já vamos estar nos pés do mestre. Aleluia. Lá no céu não vai precisar de profeta nem profetisa para profetizar para ninguém. O momento é agora. Aleluia. A vez de Billy Graham passou, agora é a nossa vez.